Não tinha como começar esse vídeo de outra forma, né? Com o show da torcida vascaína na vitória contra o CSA por 1-0 no último sábado, e eu tenho certeza que no domingo, na próxima rodada contra o Bahia, São Januário vai estar pulsando dessa forma novamente, meu amigo. São Januário, com toda certeza, é o 12º jogador do Vasco nessa campanha aí de retomada, nessa campanha rumo à primeira divisão. A gente sabe que, apesar da vitória, o Vasco venceu, mas não convenceu, né? E é exatamente por isso, né, que São Januário faz uma diferença tremenda. A gente tem um time limitado, mas que com o estádio pulsando pode ser ali um ingrediente a mais para empurrar esse time rumo às vitórias. Então, fiz questão de começar o vídeo com esse registro, né, da torcida, esse vídeo que foi filmado por mim mesmo, né, lá de São Januário, e vamos aqui falar de Vasco. A gente está começando aí mais uma semana. Desejo para você aí uma ótima semana, que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais, e uma semana onde o objetivo do Vasco é terminar no G4 pela primeira vez desde que foi rebaixado em 2020. Então, meu amigo, tem bastante coisa para a gente falar aqui nesse vídeo. Vamos falar principalmente sobre Vasco e Bahia, e a vinheta vai rodar agora, mas antes da vinheta rodar, eu conto com você. Você deixa aquele like que é muito importante e também se inscreva aqui no canal. Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, e começo com o recado do OneFootball. Você que é apaixonado por futebol tem que ter o aplicativo OneFootball no seu celular. Juninho, como eu faço para ter o OneFootball? Tem que pagar alguma coisa? Não, é de graça. Basta você vir aqui na descrição desse vídeo, clicar nesse link que você vai ser direcionado para baixar o OneFootball gratuitamente. Lá você acompanha melhores momentos de partidas do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, recebe notícias na palma da sua mão e também tempo real das partidas de futebol. Então, ó, não demore, baixe, o link está na descrição do vídeo, e tem também o QR Code que apareceu agora na sua tela. Você aponta a câmera e baixa totalmente de graça. Bom, já vamos começar esse vídeo aqui falando de Vasco e Bahia, né? A partida que será no próximo domingo, 4 horas da tarde em São Januário. A expectativa é que tenhamos mais uma vez São Januário lotado, com ingressos esgotados, para essa partida que é de suma importância para o Vasco na sequência do campeonato. O Bahia, neste momento, é o líder, tem 3 pontos a mais que o Vasco. A tabela de classificação está aparecendo aí na sua tela, tem 3 pontos a mais que o Vasco. O Vasco é o primeiro clube abaixo ali, né, do G4. Então, o Vasco pode finalmente entrar no G4 nessa semana, nessa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que, desde que o Vasco foi rebaixado ali na temporada de 2020, mas já no início de 2021, o Vasco não conseguiu entrar no G4, né? O Vasco ficou 2021 todo sem passar uma rodada sequer entre os 4 primeiros da Série B, e esse início de competição também, essas 6 primeiras rodadas, o Vasco também não conseguiu figurar no G4. Então são aí 44 rodadas, né, somando ano passado e esse ano, que o Vasco não figura o G4 da Série B. Isso pode acabar nessa semana caso o Vasco vença o Bahia em São Januário. E é um confronto direto, né? Um confronto ali de 2 times que, na minha visão, vão brigar pelo acesso até o final nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Aliás, coloca na tela aí de novo os 5 primeiros. Eu acho que esses 5 aí vão brigar pelo acesso aí até o final do campeonato. São os 5 clubes mais tradicionais também dessa edição da Série B do Campeonato Brasileiro. A tendência é que seja uma briga dura até o final da competição. E é claro, né? O Vasco vem jogando muito mal, e a gente sabe disso, né? A gente não está aqui para esconder a verdade de ninguém. O futebol que o Vasco vem praticando ainda é muito pobre, mas conseguiu aí uma vitória importante na última rodada. E se a gente for olhar o copo meio cheio, a gente pode pensar assim, bom, mesmo jogando mal, pelo menos o Vasco está ali figurando na parte de cima da tabela, não está deixando a galera desgarrar, porque tem aquela margem de crescimento, né, que todo mundo espera que aconteça com a chegada da 777 ali no meio do ano, podendo fazer contratações, podendo mudar a comissão técnica e etc e tal. O Vasco então tem essa margem de crescimento. Então o Vasco se mantendo ali, se o Vasco conseguir nesse primeiro turno se manter ali próximo ou dentro do G4, a tendência é que no segundo turno consiga dar aquela arrancada, né, rumo ao acesso. Então,
Será um jogo importantíssimo, cara, será fundamental uma vitória do Vasco, até para dar mais segurança ao trabalho do Zé Ricardo, que ainda está muito pressionado, né? Ainda vejo o Zé Ricardo como muito pressionado pelo torcedor. Como venceu a última partida, então tem um alívio momentâneo, mas se o Vasco não vencer o Bahia, pode ter certeza que a pressão vai voltar gigantesca de novo em cima do Zé Ricardo. E o Bahia vem muito bem na competição, né? Tanto que é o líder da competição, vem jogando aí um futebol legal de assistir, um time que pressiona em cima. Na última rodada goleou por 4-0 Londrina. Enfim, é um time que, se o Vasco jogar da mesma forma que jogou contra o CSA, da mesma forma que jogou contra o Tombense, uma apresentação desse nível, vai ser muito difícil ganhar do Bahia, porque o time do Bahia é enjoado e com certeza vai fazer um jogo dificílimo aqui em São Januário. Bom, e essa partida entre Vasco e Bahia, às 4 da tarde no próximo domingo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, terá transmissão da Rede Globo. Isso mesmo, a partida vai passar em TV aberta. Será o primeiro jogo do Vasco transmitido pela Rede Globo nesse ano de 2022. Então, você aí que não vai para São Januário porque mora longe, etc e tal, ou mora aqui no Rio de Janeiro, mas não tem como ir, esse jogo vai passar na telinha da Globo. Passa para o Rio de Janeiro e mais outros estados, né? Não sei de cabeça aqui agora quais os estados que terão essa transmissão. O estado da Bahia terá, né, porque o Bahia está jogando fora, então também terá essa transmissão no estado da Bahia, mas as regiões que já têm esse hábito, né, de passar os jogos dos clubes cariocas, com certeza vai passar esse Vasco e Bahia. Então terá transmissão da Rede Globo essa partida entre Vasco e Bahia pela próxima rodada da Série B. Bom, e agora um dado curioso aqui que você, meu amigo, vai cair para trás quando escutar. O Vasco, o nosso Vasco, o Vasco da Gama, é o único time entre a Série A e Série B do Campeonato Brasileiro que está invicto. Isso mesmo, o Vasco é o único time invicto entre as 40 equipes da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Todo mundo já perdeu, menos o Vasco. O Bragantino estava invicto até o final de semana, mas foi derrotado pelo Corinthians e com isso o Vasco é a única equipe invicta aí entre os 40 da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. O que isso quer dizer? Absolutamente nada, né? É apenas uma estatística. O Vasco vem jogando muito mal, a gente sabe disso, né? O futebol que o Vasco apresentou até agora foi muito abaixo das expectativas. Tem apenas 2 vitórias, né, em 6 rodadas, empatou 4 jogos, tanto que está fora do G4 ainda com essa campanha, está ali na beirinha, né? Tem a mesma pontuação do Grêmio, que está em quarto, mas está na beirinha. Mas enfim, é uma curiosidade aí, né? O Vasco está invicto na competição, ainda não perdeu e é o único clube entre os 40 de Série A e Série B que continua invicto. Então a gente espera que no final de semana essa invencibilidade não vá embora, né? O Vasco tem que vencer o Bahia, tem que conseguir essa segunda vitória seguida, até para dar mais confiança para o elenco, para dar mais confiança para o trabalho, para diminuir a pressão, enfim, vai ser bom demais se o Vasco conseguir engatar essa segunda vitória contra o Bahia. Bom, e para essa partida contra o Bahia, o Vasco terá pelo menos uma novidade entre os jogadores relacionados. O Vasco trabalha aí com a volta do atacante Eric. O Eric que fez a sua estreia contra a Chapecoense, né? A partida lá que estava o gramado muito molhado, etc e tal. Ele até perdeu um gol ali que não podia ter perdido. Mas enfim, foi um jogador que chegou com muitas expectativas, porque foi ali o artilheiro do Campeonato Gaúcho, mas depois sentiu um probleminha e não foi mais relacionado. Para essa partida contra o Bahia, a tendência é que o Eric volte a ser relacionado, comece no banco de reserva e fique ali como opção para o Zé Ricardo para a sequência da partida, né? E para essa partida existe também a grande possibilidade do Carlito Palacios começar o jogo como titular. Ele que já está pedindo passagem, né? Tá roubando a cena. No último jogo ali, ele entrou e mudou a cara do jogo. Para mim foi um dos grandes responsáveis ali pela vitória do Vasco, por o Vasco ter conseguido aquele gol já na parte final da partida. Então, Palacios cotado aí para começar no time titular. Quem sabe jogando ali ao lado do Nenê, né? Joga Palácio e Nenê, povoa mais ali o meio-campo, tira essa história de jogar com 2 atacantes de lado aí, tira um deles. O Getúlio, por exemplo, que entrou na última partida, não tem por que o Getúlio continuar no time titular, então saca o Getúlio, coloca ali o Palácio, fecha essa dupla aí no meio, Nenê e Palácio, e vamos para cima do Bahia, né? Então existe aí a grande possibilidade do Palácios começar como titular
Ele que ainda está fora de ritmo de jogo, né? Tá começando a recuperar o seu ritmo de jogo, porque na última temporada ele jogou muito pouco, mas a gente vê que a cada jogo é uma evolução. E agora ele terá aí uma semana cheia, né? Uma semana de trabalho para conseguir melhorar também a sua forma física e tá 100% para começar jogando contra o Bahia. Eu escalaria o Palácios no time titular. Quero saber a sua opinião, deixa aqui para mim nos comentários. Inclusive, falando em deixar nos comentários, tem agora a opção para você deixar o seu comentário em destaque. Basta você ir nesse coraçãozinho aí, ó, o valeu ou obrigado, que você pode deixar o seu comentário em destaque aqui no canal Machão da Gama. Bom, e para encerrar o vídeo aqui, vamos dar uma passada rapidinho nos próximos jogos da Série B. A 7ª rodada começa nessa sexta-feira com Ponte Preta e Novo Horizontino. Também na sexta teremos Chapecoense e Sport. Já no sábado, Criciúma e CRB, Londrina e Brusque, Tombense e Guarani, Sampaio Correia e Vila Nova. Ainda no sábado, CSA e Operário. E já no domingo, 4 da tarde, Náutico e Cruzeiro, Vasco e Bahia. E na segunda-feira, a rodada se encerra com Ituano e Grêmio. Ou seja, como o Grêmio joga só na segunda-feira, se o Vasco vencer o Bahia no domingo, com toda certeza o Vasco figura ali no G4, né? No domingo. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!